Olá, eu apresento agora uma história de vida que é um verdadeiro exemplo de resiliência, determinação, superação e fé. Meus cumprimentos à empresária Thelcio Moraes, que hoje está aqui para falar um pouquinho sobre a sua trajetória que começou lá na infância, no Nordeste do país, até ele chegar em São Paulo. E hoje ele é conhecido como um empresário de referência em todo o país. Seja muito bem-vindo. Que bom, Dayana. Um prazer estar nessa gravação com você hoje aqui, né? Espero que seja uma gravação muito boa, espero estar falando um pouco de mim. Obrigado por essa oportunidade, né? E de estar aqui gravando e vamos começar a falar um pouco da minha história, né? Então vamos começar então apresentando que eu quero muito que todos conheçam a sua história. Quem é Etelcio Moraes? Vamos lá. Thelcio Moraes é um cara desbravador, é um ser humano temente a Deus, um pai de família, um esposo e uma pessoa de muita fé, com muita dignidade, com muito caráter, uma pessoa que eu costumo dizer que é de desbravar a vida e de fazer a coisa acontecer, tudo diante de todos os obstáculos. Então, o Moraes se resume num desbravador, digamos assim. Bom, já que você falou em obstáculo, eu vou voltar lá na sua infância para a gente entender um pouquinho essa sua trajetória. Conta pra gente como foi, como que era o Moraes na infância. Bom, eu sou um filho de um pai e de uma mãe, claro, dentro de 9 irmãos, né? São 9 irmãos na família. Eu nasci numa cidade pequena, né? Chama Igreja Nova, mas somente nasci. Fui registrado nessa cidade, só que eu mudei para o estado de Sergipe desde pequeno. E lá em Sergipe, uma cidade chamada Propriá, é o lugar onde eu cresci a minha infância e vivi minha infância até os 14 anos. Sou órfão a partir dos 8 do pai e na sequência da mãe. E lá começou a minha história nessa cidade chama Propriá, estado de Sergipe. Peraí, vamos lá, vamos voltar então. Aos 8 anos você perde o pai. Quanto tempo depois você perde a mãe? Uns 2 anos depois, menos que isso. Tá, você tinha então 10 anos de idade, sem pai, sem mãe. E como vocês, 9 irmãos, sobreviveram depois dessa perda imensa na família? Você sabe, Dayana, que o nordestino, eles são já desbravadores, já na raça, né? Lá no sangue, né? E eu costumo dizer que quando junta um pouco de tudo, né? O nordestino, quando ele tem uma família muito unida, ele tem uma família unida. E quando a família passa a ser desunida, é quando perde os pais e a mãe, né? Então, o pai, a mãe. E aí você já descobre que não existe tanta união, né? Então, a minha vida se resume numa criação, autocriação, na autocriação. E não é fácil quando você perde os pais, né? Seu pai, sua mãe, e vai viver uma vida só. Foi onde que eu comecei a viver uma vida praticamente que só, mesmo diante de todo esse número de irmãos, né? E eu costumo dizer que quando você sente a dor da perda de um pai e de uma mãe, eu acho que é menor do que você entender que a sua família ou te deixa, não te olha. O amor que você tem que receber da sua família, você não recebe. Então, isso talvez seja uma das maiores dores, né? Mas isso já está superado há muito tempo. Você foi conhecer essa dor aos 10 anos de idade. Você Sim. falou em autocriação. Como que você, então, se cuidou, passou a sobreviver a partir disso? Eu falo desde da questão do cuidado mesmo, do sustento. Como foi isso? Olha, eu comecei a. Primeiro que quando minha mãe faleceu, né, a segunda vez, eu dividi uma casa com a irmã, que era mais velha, é mais velha que eu, acredito que uns 2 anos somente, né? E ela tinha um trabalho, né? E aí a gente se virava, né? Meu pai deixou 4 casas nessa cidade, né? E a gente morava numa delas. E os outros irmãos moravam numa cidade vizinha, que era já o estado de Alagoas. E em um determinado momento, uma das minhas irmãs que morava em São Paulo foi
a cidade, né, de Propriá, e levou essa minha irmã. Eu achando na época que ia vir junto para São Paulo, né, levou essa minha irmã. Eu me lembro muito bem que era mais ou menos umas 2 horas da manhã, né, e como lá é uma cidade muito quente, Guaraçatuba, eu usava um short branquinho, né, e aí a gente andava sem camiseta, e eu lembro que eu fiquei nessa situação. 2 horas da manhã, aquele Opala diplomata, minha irmã entrando lá e a outra minha irmã falando assim: não, mas você não vai, não tem espaço para você, só tem espaço para sua irmã. E aí começou a minha trajetória. E saiu Moraes correndo atrás desse carro e fui até a igreja. E na igreja, lógico, estava fechada, foi onde que começou a reflexão de vida. E aí começa a minha trajetória como ser humano, nessa idade. Você se deu conta que a partir dali era você com você mesmo. Eu e Deus e eu. Eu e Deus e eu. Aí começa a minha trajetória. Adiante disso, eu voltei para casa e começou a minha vida nessa situação. E como era? Você ia para a escola, você se alimentava? Como que era uma rotina de uma criança de um pré-adolescente, né? 12 anos, sozinho no mundo. Eu sempre estudei, né? Eu nunca deixei de estudar. Né? Eu tenho isso comigo. Eu costumo dizer, Daiana, que Deus sempre cuidou de mim. E nesse determinado momento, eu sempre tive pessoas que ficaram perto de mim e puderam me ajudar. Pessoas distantes, de fora, inclusive. E eu tinha uma vizinha que o marido dela fazia lanche, fazia pastel, coxinha, esfirra. Eu não me lembro bem se tinha esfirra na época, eu me lembro muito do pastel e as coxinhas. Ele tinha uma cantina numa escola e eu comecei a ajudá-lo às vezes. E eu me lembro que eu comia sobras do pastel, era uma maravilha, em troca de ajudar ele a fazer os lanches, né? E essa senhora, às vezes, ela levava uma sopa, levava um cuscuz, alguma coisa desse tipo, para eu poder me alimentar. E eu fui aprendendo a conviver só, a viver só. E na escola, eu ficava feliz por quê? Porque esse trabalho era fruto de um recebimento de um salgado e um suco. E era uma alegria. Então, eu teria que ajudá-lo. Então, com essas sobrinhas aí do pastel, era o que eu comia naquela época. E na escola, na cantina, era o melhor momento, porque eu ia lá e comia um salgadinho, tomava um suco. É fruto de um trabalho que eu fazia. Então, minha vida, em alguns momentos, se despertou nessa situação. E nessa época, o meu pai tinha comprado um imóvel e tinha deixado esse imóvel com algumas ferramentas. E foi aonde que eu montei uma oficina. Mas antes disso, eu precisava sobreviver, né? Que essa era a preocupação na época, mesmo sem tendo tanto entendimento. Lá existia um mercado, ele chamava Bom Preço na época. E as pessoas faziam as compras. Como a cidade é pequena, então você consegue levar essas compras na casa das pessoas. Aí eu desenvolvi um carrinho de madeira para poder levar as compras dessas pessoas. E eu fazia essas compras e sobrava uma caixinha, um trocado para poder me virar. E aí eu fui me virando até montar essa oficina que eu não sabia mexer com nada. Era uma oficina de bicicleta, inclusive. E aí começou essa minha história, desbravando aí com oficina. Mesmo assim tinha bastante necessidade, né? Morando sozinho? Morando sozinho, com aquela idade. E aí permaneceu assim até quando? Não para por aí, né? Eu comecei a namorar. Namorei uma pessoa até mais velha que eu. E essa pessoa queria casar. Porque lá no Nordeste você casa cedo, lá você é forjado a ser homem, pelo menos de vários filhos, né? Ter vários filhos, você é forjado a fazer isso, né? E aí eu me lembro que a gente ia casar. E eu não concordava com isso. Eu não concordava com esse lance de casar. Mas eu tinha um irmão próximo que morava em Alagoas, né? E às vezes ele ia na cidade, ele tomava conta de umas terras que meu pai tinha em Alagoas. Inclusive existe essas terras até hoje.
na qual eu abri mão, que é uma história longa isso. E aí eu comentei com ele, falou, olha, eu vou embora para São Paulo, eu preciso ir embora. Ele falou, não, você é louco, não tem condição, você nem tem condição de ir para São Paulo, e como que você vai? Nossas irmãs aí talvez não vai nem te receber. E como de fato teria, né, a gente tinha alguns problemas, ligavam, não atendia, era um pouco complicado, era delicado. E eu sempre tive comigo uma situação, pensava sempre pensei muito positivo. Falei, eu vou, independente se alguém me recebeu ou não. E aí eu juntei um pouquinho de dinheiro e cheguei em São Paulo. Com uma mala e o que mais? Talvez uma mochila, né, só, uma mochilinha. E aí eu saí na madrugada, né, porque eu não podia falar que eu estava indo embora, senão viraria um problema. E naquela época era o que eu tinha para fazer, era vir para São Paulo. Antes de você me contar como foi essa chegada em São Paulo, eu gostaria que você fizesse uma avaliação, assim, se você considera que você foi uma criança feliz, que você teve uma boa infância, o que te marcou naquela época, como que hoje, o Moraes de hoje guarda daquela época. Olha, eu tenho poucas lembranças. Eu costumo fazer o exercício que as lembranças ruins, ela tem que passar por um, um lapso. Mas assim, eu tenho, assim, deixei alguns amigos, sempre fui levado, graças a ser uma criança levada, né, disposta, é o que eu sou hoje, me forjou a vida, né, que eu tenho hoje, a pessoa que eu sou hoje. E eu lembro que eu ficava de castigo, mas eram uns castigos que eu aguentava, né? Minha mãe sempre me deixava em castigo porque era muito levado. E graças a eu ser levado é que me colocou no mundo, né? Inclusive no mundo dos negócios, Te no mundo preparou, inteiro. Me né? preparou para a vida, fez parte do meu processo. Eu lembro muita coisa, né? Eu lembro que eu cozinhava, eu lembro que eu passava, eu lembro que eu lavava, né? Eu lembro que eu fazia um monte de coisas de casa e isso me forjou a ser o que eu sou também. Bom, você chegou em São Paulo, tinha quantos anos? Volta de uns 14 anos. 14 anos, um adolescente na capital, aí na grande capital, saindo do Nordeste, chegando em São Paulo, e aí, onde você foi morar? Eu que fui, aconteceu? antes eu fiz algumas ligações, que era difícil naquela época, você tinha que comprar algumas fichas, várias fichas, de usar aqueles orelhões, era telefônica na época, e eu tinha que estar agendando para poder falar, e tentava, e minhas irmãs aqui em São Paulo, né, que moravam, a gente não tinha tanto sucesso, né? E aí eu falei, bom, independente, eu vou tentando e vou para São Paulo de qualquer jeito. Até então, eu consegui falar com uma das minhas irmãs. E falei para ela que estava indo para São Paulo, mas que eu não iria dar prejuízo para ninguém. Eu precisava somente no lugar para talvez ficar. Eu fiquei um bom tempo. Nesse período, eu trabalhei numa empresa do meu cunhado, que existe inclusive até hoje. Eu vendia pipoca, né? Vendi pipoca, milho verde, cachorro quente. Foi um aprendizado. E eu fazia aquilo com amor. Era uma maravilha. Vendia onde? Eu ia na Faculdade FIAM, Colégio Visconde Porto Seguro, nos estádios, aquelas barracas, quem conhece o estádio do Morumbi, sabe que montava aquelas barracas, tinha pernil, tinha muita bebida, então era uma maravilha, era uma festa. Era um sofrimento, que a gente saía nas madrugadas, né? A gente tinha que empurrar carrinho, alguns quilômetros nas escolas, nas faculdades, mas era gratificante, porque eu ganhava muito bem na época. Vendia bem, então Vendia já bem. era bom Vendia bem. nos negócios. Vendia bem. Só fiquei pouco tempo e depois daí eu queria trabalhar registrado. Era o meu sonho trabalhar registrado. Eu não entendi o porquê que eu queria trabalhar registrado. Eu falava, eu preciso ter um emprego que trabalhe registrado, eu preciso fazer isso. E aí, nesse intervalo, eu acabei arrumando um emprego, mas por trás disso teve uma outra história aí, né, de superação que eu tive que ultrapassar, né, que foi a rejeição de uma irmã que eu tenho. Inclusive hoje nós somos muitos amigos também, né, mas a minha irmã fez um convite para eu sair da casa dela e nunca mais aparecer na casa dela por ciúme do meu cunhado. Ela achava por ser muito novo e talvez eu levaria meu cunhado para namorar, para fazer, né, Para ter uma farra. vida de solteiro.
e não era isso, nada disso. É a questão de ciúme. E diante disso ela é muito preocupada, muito raivosa. Falou: olha, você não entra mais na minha casa, você se vira. Quantos anos isso? Uns 16 anos, mais ou menos. 16, 17 anos. E aí eu tenho uma personalidade muito forte. Deus me forjou assim. E aí eu falei: olha, eu nunca mais apareço aqui, naquele momento. Foi aonde eu saí e fui procurar um emprego, de fato, registrado. E é uma história até bacana. E nesse meio tempo você continuava estudando, frequentava Sempre. escola normal? Sempre. Eu lembro que lá em Sergipe, né, eu sempre estudei. Eu andava muito a pé, né, porque a escola ficava um pouco distante, né, então eu tinha que ir, estudava, ia mais também Era um pela bom alimentação. Olha, eu não sou um cara muito inteligente, eu me considero, né, mas dei muito trabalho, mas eu tive bons professores, que talvez pela minha situação de querer estudar, se sensibilizavam e me ajudavam, né, nessa questão do ensino. Eu me considero que fui uma boa pessoa na infância, na escola. Então eu ia a pé, sempre estudei em São Paulo, inclusive, né? Eu sempre estudei, cheguei a fazer direito, não me informei, mas cursei direito, fiz administração. Eu sempre preservei, sou formado em administração, inclusive. Eu sempre preservei estudar. Você reprovou algum ano na escola? Olha, reprovava porque eu tinha que trabalhar, eu tinha que fazer as coisas acontecer, não tinha aquela responsabilidade, né, que eu tenho hoje de um adulto. Então você perdia horário, então era bem complicado você, um garoto, né, direcionando você mesmo. Mas mesmo assim eu enfrentava a barra. E onde você foi morar quando você saiu da casa da sua irmã? Eu fui morar numa casa em São Paulo, né? Eu fiz um acordo com o meu cunhado e nessa fase eu já estava trabalhando registrado, que foi bem interessante, né? Engraçado que quando eu saí para procurar emprego, eu andei na Avenida Morumbi, aí eu saí a pé, né? Eu andava muito a pé em São Paulo também. E lá tinha uma placa. E essa placa falava: precisa de auxiliar de serviços gerais. Eu não sabia o que significava auxiliar de serviços gerais. Para mim era um emprego, né? Era uma nossa, você é um auxiliar de serviços gerais. E aí eu me deparei com essa placa, nesse era um clube, chamado Clube de Gerente do Banco do Estado de São Paulo, GBASP na época, abreviado. E aí tinha uma placa e eu chamei, toquei a campainha, veio um rapaz. Aí eu falei: olha, eu tô vendo que tem uma placa que precisa de auxiliar de serviços gerais. Ele falou: já foi preenchida essa vaga. Eu falei: mas a placa tá aí. Ele falou: não, foi preenchida, já não. Ela fica aí, mas já foi preenchida, não tem o que fazer. Bom. E aí saí procurando outros empregos. Aí passou uma semana, eu falei: eu vou naquele clube de novo. Fui lá. Me deu um status assim. Falei: eu vou nesse clube. Cheguei nesse clube, tinha um senhor, chamava seu Nilson. Eu falei: olha, eu passei ontem aqui e vi essa placa e perguntei para um rapaz e ele falou que a placa estava preenchida. É isso mesmo? Ele falou: não, quem falou isso para você? Aí eu falei: não, e por coincidência o rapaz estava passando no fundo do clube e falou, eu falei: foi aquele rapaz. Ele falou que esse cara é um imbecil, ele está sendo mandado embora, é a vaga dele, não foi preenchida. Você vem aqui, entra lá, sobe naquele escritório, conversa com o Wilson, que é o nosso gerente. Nossa, aí me abriu um caminho ali, né? Falei: sério, sério. Aí eu fui. Cheguei nesse escritório, muito bonito, muito chique, uma coisa do outro mundo, nunca tinha visto nada igual. Uma visão panorâmica, coisa linda, um escritório muito bem montado. E eu entrei com muita vergonha, me lembro muito bem. E eu falei: olha, eu preciso trabalhar. Eu vim aqui, vi a placa e eu quero trabalhar. Registrado. Vocês registram? Eu falei: não, a gente registra. Quantos anos você tem? Aí eu falei a minha idade. O que você faz? Eu falei: eu vendo pipoca. Mas pipoca dá dinheiro? Não dá dinheiro? Dá, mas eu quero trabalhar registrado. Mas o trabalho aqui, o salário aqui é muito baixo, você deve ganhar um pouco mais na pipoca. Não importa, eu quero trabalhar registrado. Aí o cara falou assim, o Wilson na época, né? Falou: olha, vamos fazer o seguinte, passa aqui amanhã. Vem aqui amanhã e a gente vai conversar. Fez uma pequena dinâmica
E aí eu voltei no outro dia. Não consegui dormir. Preocupado com esse trabalho, que era um trabalho registrado. Você queria muito, né? Queria muito. Queria trabalhar registrado, não importava. Eu nem sabia o que era auxiliar de serviços gerais. E nesse momento ele falou, olha, essa vaga é para você limpar banheiro, para você fazer o gramado, limpar a quadra, fazer de tudo aqui. Tudo bem? Eu falei, não. É registrado? Eu quero ser registrado. É registrado? Então tá bom. Passa aqui amanhã, a gente conversa melhor. Aí eu voltei lá, numa felicidade, para ver se de fato ia ser aquele trabalho, aquele emprego. E aí ele falou, olha, chamou o dono, chamava Antônio Micelli, um italianão, muito gente boa. Aprendi muito com ele. Muito, muito com ele. Por sinal, ele falou, olha, você sabe datilografar? Eu falei, eu fiz um cursinho, mas eu não sei. E na época eu tinha de fato feito um cursinho, eu sempre fui curioso com as coisas. E tinha pago um cursinho, só que eu não completei. E nisso seguiu. Ele falou, olha, eu preciso desses documentos, seu trabalho é isso, 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 você vai pintar, você vai... enfim, menos a piscina que era do seu Nilson, que era o caseiro, não iria mexer. Os finais de semana você vai ter que ficar no banheiro, cuidando, limpando, a pessoa que entra, tomou banho, você tem que lavar. Qualquer pessoa que entrar, você tomou banho, você já tem que lavar. Tudo bem, não tem problema, é registrado. Eu tô aqui. E aí, eles me deram essa oportunidade. Aí eu fiquei muito pouco tempo na limpeza, na manutenção. E a partir daí, um belo domingo, era sábado, não lembro muito bem, sei que era final de semana, a gente trabalhava de terça a domingo, né? Ele me anunciaram, falaram, Etelcio Moraes, você, por gentileza, sobe na secretaria. E eu pensei, vou ser mandado embora. Porque era um medo de ser mandado embora, que era um absurdo. E eu estava maravilhado com o serviço. Aí o senhor Antônio Micelli queria falar comigo. Aí ele falou o seguinte, filho, meu filho está vindo da Itália com os meus netos. E o rapaz que pega a bola de boliche, eu nunca vi um boliche na vida. Ele não veio, pisou na bola. E a gente paga para ele esses horários aí esporádicos. Então, você consegue pegar a bola para o meu filho, para minha família? Eu nem sabia o que era boliche. Nunca tinha visto. Só em filme, boliche, em São Paulo. E aí eu falei, não, pego sim. Sempre fui pau para toda obra, não tem problema. Tudo. Até hoje. Você não registrava? Não, está registrado. E aí o que aconteceu? Eu fui pegar essas bolas. Que sofrimento. Que sofrimento. Você tinha que ficar num lugar que era bem pequeno e ficar esperto numa brecha, né, no quadrado que existia, para você ver quando a bola vinha e o tempo que você tinha que devolver ela. Então você tinha que ficar esperto. Você tinha que ficar esperto, porque se a bola viesse, se você estivesse ali, por maldade da criança, do adolescente lá, você se machucava. Então era um lugar escuro, quente, quer dizer, eu sofri demais naquele local ali, mas para mim estava maravilha. Eu saí de lá acabado. E aí o seu Antônio Micelli desceu do escritório, que era o escritório ficava em cima, né, rodeado de vidro. Ele desceu e falou, tudo bem, filho? Tudo bem, em posição, né? Tudo bem, tá tudo certo. Então faz o seguinte, desce, põe sua roupa e sobe no escritório. Aí eu falei, nossa, vou ser mandado embora. Não fiz direito, não catei as bolas direito. Aí nisso ele falou assim, olha, você senta nessa mesa aqui, você falou que fez datilografia, eu tô indo no centro, e lá é um escritório bonito, já me deixou uma mesa chique, assim, sabe? E eu tremia, né, na época, porque, nossa, um escritório, eu dentro desse escritório chique, maravilhoso, e eu tremia de vergonha, de medo de errar. Ele falou, olha, você senta nessa cadeira, usa essa máquina da datilografar, eu estou indo no banco, o Wilson toma conta do Moraes, que ele precisar, você cede para ele. Quando eu voltar, eu quero ver o que você escreveu. Não se preocupe se você errar, mas não erre. E me deu uma revista Veja e falou assim, agora é com você. Pode escrever. Copia desde o começo. E aí eu comecei a escrever. Catando milho, errando. Cada erro, o coração palpitava. E o Wilson, que era o meu chefe, atrás. Era uma mesa que ele ficava só observando. Foi um momento muito tenso. Muito tenso.
Você sabia que estava sendo testado. Muito, muito. Na verdade, eu acho que eu não sabia que estava sendo testado. Eu acho que ali eu não pensava mais em nada, eu só pensava em escrever bem, escrever corretamente, né? E aí chega o seu Antônio Miceli, um italianão, altão, puxou a folha assim, tudo bem, filho? Puxou a folha do bastão, do rolo da máquina, olhou assim e falou, sem futuro, hein? Não tem futuro. Wilson, você vem cá, entra aqui. E entrei na sala dele. Aí ele falou assim, Wilson, a partir de hoje eu quero que você treine esse rapaz aqui no escritório. Ele vai ficar com você e vamos ver até onde ele consegue ir alcançando aqui no escritório. Então, a partir de hoje, você vai vir mais arrumado. Se você não tiver condições de vir arrumado, você me fala que a gente compra as roupas adequadas para você. Você tinha? Algumas. Eu sempre me vesti muito bem, graças a Deus. Eu sempre tive um bom gosto. Mas não precisou comprar. E aí eu comecei a trabalhar. E nesse trabalho foi aonde que eu comecei a crescer. Aí começa mais um degrau na minha vida de evolução, de crescimento pessoal, crescimento de caráter, crescimento de disciplina, crescimento num todo. Num todo. E foi quanto tempo de auxiliar geral até ir para o escritório? Eu acho que menos de um mês. Menos de um mês. Muito rápido. Menos de um mês. Essa mudança. Uma curiosidade está aqui na minha cabeça. Você se lembra o que você fez com seu primeiro salário de registro? Naquela época, eu lembro que existia um telefone digital, estava para vir. Eu gastava muito. Eu ganhava muito mais na pipoca. Olha que louco. Isso me faz muito fortalecido em relação ao mundo financeiro, à vida financeira. Eu ganhava muito mais trabalhando, vendendo pipoca do que registrado. Digamos, ganharia, um exemplo, 5 mil, e lá iria ganhar um salário mínimo, 1.500 e poucos reais. Digamos assim, 5, 6, 7 mil, dependendo do evento. Mas eu entendia que eu precisava trabalhar registrado e eu precisava ter um emprego que me ensinasse a crescer. Naquela época, qual era o seu sonho? Naquela época, quando você estava determinado, eu quero um registro, eu quero ir para o escritório, eu quero ganhar menos, mas eu quero aprender. Naquela Porque você época, tinha um objetivo, qual era? Eu sempre tive sede, fome de fazer a coisa acontecer. Eu sempre tive dentro de mim, tenho até hoje, que a gente tem que explorar o que nós temos de bom dentro de nós, que Deus deixou para nós. Então eu sempre visualizava eu com a família, eu muito bem sucedido, com a minha boa casa, com o meu bom carro, com os filhos direcionados para a vida, com um bom relacionamento com as pessoas, um cara feliz, leve, livre, cheio de brilho. Então eu sempre pensei assim, em crescer e me transformar num homem de caráter, com dignidade. Eu sempre me vi nessa posição, mesmo diante de todos os sofrimentos. Agora me surgiu que eu preciso perguntar, eu como mãe, é o que vem na minha cabeça e que mais me deixa aflita em querer saber sobre isso. Em todo esse tempo, desde que você fala agora, eu tenho que me autocuidar, que foi uma palavra que me marcou muito na sua resposta. Em algum momento, você sentiu falta de um abraço? Como eram as datas, que nem o Natal? As datas comemorativas, que você vê que as famílias estavam todas reunidas e você ali sozinho. Como Natal, eu não sabia o que era Natal. Eu vim conhecer o que era Natal em São Paulo. Inclusive, eu sou Papai Noel há 18 anos, na família da minha esposa. E eu acredito que talvez, se meus filhos assistirem, eles vão descobrir que sou eu. Na verdade, eles sabem, né? Mas fazem de conta que não sabem, são grandes, mas eu sempre fui Papai Noel há 18 anos na minha família. E cada entrada com um estilo diferente. Eu não tinha Papai Noel, eu não sabia o que era Papai Noel. Eu costumo dizer que eu tenho, né? Eu costumo trabalhar esse bloqueio do abraço, o bloqueio do contato físico, porque eu não tive isso. Eu não tinha ninguém para abraçar, eu não tinha ninguém para conversar, a não ser alguns amigos que a gente fazia na rua, né? E não tinha muita intimidade, né? O nordestino, de fato, ele é um pouco distante, é um pouco bloqueado diante disso. Eu, hoje,
Esse bloqueio eu já não tenho mais, mas assim, já tive muita dificuldade. Em alguns momentos você fica um pouco meio, abraçar, não vou abraçar, mas eu abraço meu filho, abraço minha filha, beijo meu filho, minha filha, não tenho problema nenhum. O que eu não tive não é o fato de não ter tido isso, não é o caso, eu não posso passar isso com meus filhos ou para as pessoas que estão comigo, né? Porque é tão gostoso você abraçar um amigo quando você fica um bom tempo sem contato, né? Não tinha um abraço. Mas você foi um jovem, da sua adolescência, você já, nessa fase que você conseguiu seu primeiro emprego, registrado, você conheceu pessoas, você namorou, você devia ser um jovem, você falou que era vaidoso, né? Muito, sempre fui. Devia ser bem Fui. cuidado, bonitão. Como que era essa fase adolescente que você Olha, viveu? desde quando eu cheguei em São Paulo, que eu ganhava ganhava muito bem vendendo pipoca, né? Para mim, na época, era muito bom. E eu sempre saí. Eu sempre desbravei, comprei meu carro, eu tinha 17 anos, minha moto tinha 17 anos, quando eu peguei a carta já tinha um carro e uma moto comprado, e eu namorei bastante, vivi muito isso, vivenciei muito, só que com muita responsabilidade. Eu não, eu sempre tive comigo que para colocar um filho no mundo, ou você mesmo iludir alguém, né, com um relacionamento, você tem que ter responsabilidade. Não que eu não tenha feito alguém sofrer ou não sofri com isso, já sofri muito, já fiz alguém sofrer, no qual hoje eu me arrependo disso, mas eu vivi uma vida de solteiro muito bem, diante do olhar, né, de muita gente, né. Era difícil o apego? Não, nunca tive muito apego. Eu sempre respeitava o espaço, né, sempre respeitei as pessoas, nunca, mas não fui muito apegado, né. A partir do momento que eu me relacionava, eu era muito claro, direto e objetivo. Eu falava, olha, o relacionamento não é para sempre, então não quero compromisso de namoro. Eu nunca fui um cara para namorar. Não vamos fazer planos. Não vamos fazer plano. É mais ou menos isso. Perfeito. Aí você experimentou então a vida de um CLT. E qual foi a experiência que você teve disso? Foi muito boa, né? A experiência de você trabalhar registrado, né, com SLT é muito boa, foi muito bom. Costumo dizer que você precisa entender isso, né? Para você ser talvez um empresário hoje, dono do seu negócio, você precisa passar por alguns processos da vida. Tem pessoas que ficam no CLT, ganham muito bem, outras não muito, mas eu acho que todo mundo deveria ter um sonho e ir atrás desse sonho. E às vezes você trabalhando registrado, ela te dá uma segurança, mas às vezes te limita, né? E o importante é você trabalhar e você buscar esse conhecimento que você tem naquela empresa, estudar e buscar algo mais. Está sempre se melhorando. Porque eu percebo que a maioria das pessoas não pensam assim. Então, se cansam no SLT, não disponibilizam tempo para estudar, para estar conhecendo novas pessoas, fazendo novas conexões e buscando algo mais. Então, o CLT ele ajuda, ele é bom, mas é passageiro, você precisa se fortalecer, né? Agora, cada um acha, né, que tem que fazer aquilo que o pertence, né? Então a gente tem que respeitar. Gente, a gente falando nisso, eu acho que você precisa enfatizar. Desculpa. Você falando sobre isso, é preciso enfatizar hoje. Apesar de todas as suas dificuldades, você seria uma pessoa que poderia justificar: não vou mais estudar, porque eu preciso cuidar da vida, preciso focar no profissional, mas você continuou, se formou na faculdade, e a gente hoje, 2025, a gente está numa era em que jovens detestam ir para a escola, é um sufoco, né? Para eles conseguirem finalizar os estudos. Você conversa com os jovens hoje, eles não têm sonhos, não têm perspectivas, enfim. Mas você nunca deixou de estudar, conseguiu se formar, apesar de todas essas dificuldades. Esse é um dos pontos que mais chama atenção também nessa sua trajetória. Então, nenhum momento você parou de estudar, você se formou numa universidade boa, inclusive, né? Sim, eu sempre pensei comigo, o conhecimento vai tirar você do casulo, né? Então, e como que você adquire conhecimento? Com pessoas e estudando. Então, quando você estuda, você tem a conexão, você tem um conhecimento.
Então, você escolhe as pessoas com quem você quer conviver, que é um ponto importantíssimo. Não adianta você estudar, ter um conhecimento, adquirir um conhecimento e deixar para si. Você precisa se relacionar com pessoas que tenham conhecimento igual ou melhor que você. Eu sempre tive isso comigo. E assim, a judiação hoje dos jovens que não conseguem entender a capacidade que ele tem. Os jovens não estão conseguindo ter fome de vida. Ter fome de vida, quando eu falo, é de fazer, de poder fazer a coisa acontecer, de poder fazer a mágica acontecer, de produzir, de plantar uma semente, regar, essa semente se transformar em uma árvore que dá vários frutos positivos, né? Que é fruto do trabalho dela, de poder buscar isso para si. Ou seja, carimbar, que aqui nessa terra era um jovem, né? Que passou por diversos problemas e carimbou, que falou: olha, eu consegui com esforço. Então é um crime quando eu vejo um jovem, um adolescente que não se permite isso, que não se valoriza num processo de crescimento pessoal para o futuro. Né? Então eu sempre estudei e continuo estudando. Né? O ano que vem vai estar aí o meu livro no mercado, comentando um pouco da minha história, colocando em alguns pontos algumas situações para que o leitor entenda que ele consegue fazer a diferença e com esforço. Ele vai ter situações que ele vai aprender a entender que com esforço ele tem que mudar essa energia e entender que esse esforço é sadio. É um degrau que ele tem que subir para o sucesso e uma hora vai beneficiar ele. Entende? Bom, quer continuar? Não, é você que Tá, é justamente agora que vamos falar sobre isso, então, como que o estudo, o conhecimento, ele amplia, né? Ele abre horizontes. Hoje as pessoas querem tudo muito rápido, elas já querem enriquecer rapidamente, elas querem que tudo comece grande, mas você, pela sua história, pela sua resposta, você mostra que não, tudo é uma construção. Não, tudo é um processo. Tudo é um processo. E é tão simples de entender isso, a gente complica. Né? Quando você nasce, você precisa passar por um processo, né? De 9 meses, depois nasce chorando, leva um tapinha na bundinha, e aí vem a mãe, vem o pai para cuidar, a família. E aí você começa a caminhar, aí vem a falar, aí vem passando por todo um processo. Na vida, no sucesso, não é diferente. Você precisa nascer, andar, falar e produzir. Então as pessoas acham que você fazer sucesso é da noite para o dia. E quando você passa por um sofrimento, eu costumo dizer que Deus permitiu que você passasse por um sofrimento, a mim, a muita gente que nesse momento está passando por um sofrimento, para justamente você ficar forjado, para que você, através do seu sofrimento, do seu conhecimento, você venha a plantar a semente do desenvolvimento do futuro promissor para aquela pessoa que você não conhece. Quer dizer, é uma cadeia. Então, aquilo que vem fácil é igual, eu nunca usei droga, mas, por exemplo, o prazer imediato. O prazer imediato te limita. Prazer imediato são para os fracos. E Deus não produziu, não colocou nós na terra para sermos fracos. Pelo contrário, sermos firmes. Ser homem e mulheres para deixar história, para deixar um legado na terra. Entende? Então, eu sempre pensei dessa forma. E isso faz uma diferença e isso me sustenta até hoje. E eu passo isso para os meus filhos, para minha filha, para o meu filho. Eu sempre falo para eles, vocês têm que fazer a diferença, honrar a vida que vocês têm, porque Deus promoveu isso para você. E graças a você que tem um pai que passou por um processo de sofrimento, de dor, que para mim eu agradeço a todo momento de passar por isso, senão não seria essa pessoa que eu sou hoje, acredito eu. E tudo na vida tem uma história. Só que às vezes a gente, por sã consciência, não quer seguir essa história. Quer ir pelo caminho mais fácil, pelo caminho mais prático da coisa. Não! Vamos fazer um calo para fortalecer a mão. Vamos fazer uma academia para melhorar a nossa
qualidade de vida, o nosso manter o esqueleto ereto, né? Postura, a saúde bem. Então, existe um processo. Então, quem foge desse processo, para mim, eu costumo dizer que vai morrer no seco, vai sofrer, não vai chegar. E a gente entende que tem várias pessoas que vivem assim, vivem uma mentira. Então, eu acho que isso é um processo da vida, que você tem que aprender e estar na sensibilidade para entender qual que é o seu papel aqui nessa terra. Qual que é o seu papel como homem, como mulher, como pai de família, como namorado, como amigo, como professor, como médico, como em todas as áreas. Então você precisa entender isso. E eu entendi. Então conta para mim, conta para todos que estão aí assistindo, como surgiu então o Moraes empreendedor, como foi até você falar vou abrir minha própria empresa. Daiana, na vida você tem que estar vivendo uma pandemia sempre, né? Na pandemia você consegue administrar bem seu capital, você consegue se preocupar na reserva, mas como eu sempre falo, minha vida nunca foi fácil, né? Quando eu vim para Araçatuba, eu perdi, perdi algumas coisas, voltei do zero. Isso você tinha quantos anos? Qual ano foi isso? Eu cheguei aqui em 2000, ano de 2000. Essa empresa do clube, né, que eu trabalhava, ela foi vendida para uma empresa que chama CPP, Centro do Professorado Paulista, e lá foi mais um aprendizado. Eu passei de trabalhar no administrativo e fui comandar esse clube em algumas colônias de férias, ajudar nesse processo. Então, eu fiquei meio que chefe desse clube. Então, meu crescimento sempre foi aguçado, né? Sempre tracei um caminho de crescimento. Isso Deus me permitiu e me permite até hoje. E a partir daí eu fui trabalhar nesse CPP e trabalhei em poucas empresas, mas aprendi bastante. E foi no momento que eu recebi uma proposta para trabalhar no Rio. E foi um aprendizado, inclusive, eu administrava 13 pessoas lá, era uma empresa grande, né, dos judeus. E aí essa empresa fechou, eu tive que fazer uma escolha. Estava indo para a Itália nesse momento e recebi uma proposta para vir para Araçatuba, e acabei vindo para Araçatuba, porque eu conheci minha esposa lá, né, minha esposa é daqui de Araçatuba. E aí eu pensei em 5 minutos no aeroporto com o meu chefe na época, eu falei, eu não vou para a Itália, vou montar minha vida aqui em Araçatuba. Aí cheguei aqui em Araçatuba, foi complicado, mais um processo de andar para trás, digamos assim. E como eu digo, sempre tem um progresso na minha vida, então eu preciso entender aquele processo. Por que eu estou passando essas dificuldades, né? Por que eu estou passando por um processo de retroagir na vida, de andar para trás na vida? Tem um propósito, então você tem que estar atento na sensibilidade. E aí eu tinha um chefe, né, que a gente às vezes costumava sair para comemorar as conquistas da empresa. E aí um certo momento ele falou para mim, eu lembrei que ele falava para mim, olha, Moraes, o dia que você entender que você tem algo aí que Deus precisa que você faça acontecer, só que isso só vai depender do seu trabalho, da forma que você vai colocar isso para o mundo. Ninguém te segura. E eu fiquei com isso. Nesse momento que eu estava com muitas dificuldades, tinha perdido tudo aqui, foi onde eu falei, chegou a hora. Veio aquela luz, e aí eu comecei a estudar sobre a profissão de corretor de imóveis. Só que foi por um acidente, né? Porque eu mandei diversos currículos e fui chamado para algumas empresas e fui cair em uma imobiliária para seguir uma função que não existia na imobiliária. Nunca existiu aquela função. E aí eu comecei a pesquisar sobre o ramo imobiliário. E foi aí que nasceu o Moraes Corretor, nessa época. Foi que ano? Isso já foi em 2006, mais ou menos. Sua primeira empresa, então, nasce em 2008. 2 anos depois. 2 anos depois. Eu estudei sobre a profissão 2 anos. 2 anos. Eu falei, eu vou estudar para fazer a coisa acontecer da melhor maneira possível. Toda a parte burocrática, a parte judicial, né? Jurídica do processo, né? Transação imobiliária, eu me inteirei muito bem.
E hoje trabalho com isso. Tenho meu escritório, o Moraes Imóveis Araçatuba, há 16 anos. Bom, Moraes Imóveis Araçatuba é a primeira empresa, Primeira né? empresa. Vieram novos projetos aí na sequência. Sim, em 2022 abriu uma empresa chamada Sócios do Saber. É uma empresa que ela já nasceu muito rica. Ela já veio para fazer a diferença na vida das pessoas. Sabe por quê, Daiana? Eu criei essa empresa. Primeiro que você tem a pessoa física e segundo que você precisa ter a pessoa jurídica. Você também precisa gerar imposto para a sociedade, né, para o governo, para poder manter a, a cidade, o país equilibrado. E essa empresa ela nasceu para transformar a vida das pessoas, assim como eu fui transformado através de outras pessoas. Porque quando você se depara com algumas pessoas que têm um olhar generoso, que observa você, que olha para você, não precisa de grana, você precisa de conhecimento. E eu entendo que as pessoas precisam de conhecimento, desde aquelas que não têm condição financeira, até aquelas que têm condição financeira e que vivem, de fato, numa tremenda depressão. Por mais que tenha conhecimento. Então, a Sócios do Saber, ela vem com uma carga muito valiosa para disponibilizar aí para o universo, para as pessoas. Tanto é que o nome é Sócios do Saber. Né? Então, você vai participar de uma sociedade onde você vai saber a viver melhor a cada momento, cada instante, cada dia, cada ano, cada mês, cada semana. Não só para si, mas para os outros também. Então, é um ecossistema onde você vai evoluir dentro do conhecimento e da educação e da comunhão com as outras pessoas. Então, tem novidade aí. É uma empresa que tem muito sentimento. Tem muita história para ser contada, inclusive. E o fato de eu ter montado essa empresa é um reflexo de tudo que eu passei, onde eu fui forjado e continuo sendo forjado para poder fazer aquilo que Deus precisa que eu faça, o universo precisa que eu faça. Eu preciso plantar coisas boas para nessa terra serem trazidas coisas boas, entende? Essa é uma das filosofias que a Sócios do Saber implanta nesse mundo. E tem mais projetos para chegar aí também? Tem preparando coisa nova? Sim. Aqui a gente vai estar nos podcasts dos Sócios do Saber, do Estúdio 55, trazendo sempre coisas novas aí, apresentando os parceiros, né? Os amigos, né? Então, aquelas pessoas que querem ensinar aquilo que aprenderam com dificuldade ou aquilo que já nasceu com dom, né? Então, o Sócios do Saber está aberto, Estúdio 55, inclusive, que é o podcast nosso, está aberto a receber essas pessoas para disponibilizar esse conhecimento para o universo, né? Com todo o amor do mundo. Nossa, esse projeto é belíssimo. E eu gostaria de saber a sua opinião. Se você acha que é possível uma pessoa ser um bom líder sem nunca ter sido liderado? Olha, eu acho que sim. É só querer. Quando você consegue querer e buscar, né, buscar conhecimento, estudar para isso, quando você consegue descobrir a sua posição na vida, por exemplo, um marido, uma mulher numa casa é uma liderança. Né? Isso se fala de um ambiente familiar. Só que na empresa, por mais que você seja uma secretária, digamos, um secretário ou qualquer uma outra função, essa pessoa pode ser um líder, um bom líder. O que diverge de um bom líder é a postura que ele tem, o olhar que ele tem. E eu entendo que a maioria das pessoas na liderança, elas não mantêm uma liderança na sua casa, não mantêm uma liderança no trabalho, como tem que ser, ou mantém uma boa liderança na empresa, mas na sua casa não. Um bom líder, ele tem que ser equilibrado, então ele tem que ser um líder na sua casa e um líder na empresa. E você consegue adquirir uma liderança, lógico, através do estudo, através da relação, através do entendimento de entender qual que é a necessidade do amigo, do colaborador, qual que é a dor dele, porque hoje para você ser um funcionário e você ser um chefe,
existe muita sabedoria, exige muita sabedoria. Eu vejo, tem um cara, inclusive, que é o dono da CIMED, o Adib. Ele é um cara que eu comecei a ver ele esses dias. É um cara que eu fiquei, te confesso, gostando desse cara, pela forma como que ele dá com os funcionários. É uma liderança de prosperidade. Entende? Porque é gostoso você, com o seu trabalho, com a sua dedicação, você conseguir ajudar uma empresa e essa empresa te olhar para você e falar: puxa vida, você merece. Isso é ser uma liderança equilibrada. É você cobrar e, ao mesmo tempo, você poder ceder aquilo que, de fato, aquele liderado necessita, entende? Então, eu acho que é fácil. A gente que complica. Entendi. Bom, você com as suas empresas, para você escolher um líder, o que que vai além da sabedoria, né? Busca por conhecimento, o que mais que a pessoa precisa ter? Caráter. O principal é caráter. Por exemplo, como que essa pessoa é? Qual que é o caráter dela? Dignidade. Né? Você tem que ser digno, primeiro do seu nome. Um ser humano sem dignidade, ele está fadado a qualquer coisa. Família, o elo familiar, como que é o respeito que ele tem com a esposa, com os filhos, com ele mesmo. Que não é com a esposa, é com ele mesmo. Como que ele se olha como ser humano? Né? Como que você consegue se analisar como ser humano? Numa categoria de 0 a 10, em todos os sentidos. Então você precisa fazer essa autoavaliação. Então uma liderança, um líder, ele precisa primeiro se avaliar e entender qual que é a posição dele aqui na empresa, na sociedade, na família. Como que ele é? Está preparado para liderar? Então é um processo que não requer só estudo. Tem que ter preparo emocional, tem que ter caráter, dignidade, tem que ser íntegro. É difícil, mas a gente precisa fazer a coisa acontecer. Então existem os requisitos que o caráter é o primeiro. Bom, não tem como negar. Você tem um dom que é liderar pessoas, lidar com pessoas. É você mesmo quem escolhe seus funcionários, faz as entrevistas, as contratações. Você gosta disso? E eu gosto. Eu gosto de gente, né? Eu acho que todo mundo deveria aprender a gostar de gente, né? Com e sem limite, né? Então, tem alguns que não têm limite, tem outros que têm limite. Eu que faço, eu que converso com o pessoal, eu conheço quase todos os meus inquilinos de perto. Eu costumo dizer que 95% dos meus inquilinos eu conheço todos de perto. Eu faço questão de entender, de parar, olhar no olho, oferecer um café, perguntar se está tudo bem, né? Se as meninas estão atendendo bem, se a equipe está atendendo bem. Então isso faz uma diferença. Eu tenho que notar, pessoal, eu sinto falta, eu sinto essa vontade de olhar e falar: deixa eu ver quem que é o meu inquilino, deixa eu ver quem que é o proprietário desse imóvel. Alguns casos a gente não consegue, mas isso é importante, muito importante para mim. Entendi. E, bom, você gosta muito de treinar pessoas. Você já falou que você busca sempre caráter. As habilidades você treina depois. Seria isso? Sim, as habilidades você aprende, né? Você aprende quando você quer, você aprende, você estuda para isso. E é convivendo com as pessoas que têm as habilidades que você consegue adquirir as habilidades. Você não nasceu falando, você aprendeu a falar, você não nasceu andando, você aprendeu a andar. Então as habilidades se aprendem. E caráter você é forjado desde pequeno, né? Então você consegue aprender, só que tem que querer e aprender de forma certa, de forma correta. E você acha que essa empatia é o que torna você diferenciado na sua. Olha, tem muita gente que não gosta, né? Tem muita gente que não gosta da forma como eu falo, da forma como eu chamo a atenção, mas eu te garanto que é para o bem, não é uma competição, eu não tenho uma competição. Eu acho que todo mundo tem que atingir o seu patamar, tem que traçar o seu objetivo e conquistar aquilo que quer, sabe? Da melhor maneira possível. E a gente está nesse mundo para fazer essa ponte, para ajudar a construir essa ponte com essas pessoas que cruzam o seu caminho. É simples, é a natureza de Deus. Então a gente precisa se unir um ao outro
e fazer bons progressos, bons negócios. Entende? Então, as pessoas colocam dinheiro em primeiro plano, está errado. Isso está totalmente errado. O dinheiro chega depois. Vamos construir essa ponte, vamos construir esse negócio. A grana é fruto de um bom trabalho bem elaborado, de uma relação, de um sofrimento, de uma conquista, de uma alegria, de um trabalho bem projetado, nos erros, nos acertos. Então, o progresso financeiro vem disso, daquilo que você estabelece e fala, é isso. Não deu certo, começa de novo. Entende? As pessoas confundem, principalmente o seletista. O seletista, o que acontece? Dá o seu horário e vai embora, tá tudo bem, não há problema nenhum. Mas a partir do momento que existe aquele comprometimento ali, as pessoas pecam. Quando tem um problema numa empresa, elas pecam de não dobrar a capacidade intelectual que ela tem diante daquele patrão, dono daquela empresa. A empresa é uma coisa, você que presta serviço é outra. Então você tem que honrar o seu nome. Se o patrão, aprendi isso, se o patrão não te considera, não te respeita, não procura outro emprego, mas a sua postura na empresa ela tem que ser melhorada a cada hora, porque é o seu nome que prevalece. E as pessoas não entendem isso. Chegam atrasados, ficam com medo por ser mandado embora, não tem caráter, então chega e fala, isso não me serve, esse emprego não me serve. Aí sabe o que ela tem que fazer? Procurar um antes. Porque arruma emprego quem está empregado. Então as pessoas confundem isso. Então não tem nada a ver o patrão, o mau patrão, como você ser relaxado na empresa. Não, não. Você tem que honrar o seu nome. Isso é caráter, isso é dignidade. Isso é honrar a vida que tem. Se o patrão não é um bom patrão, o problema é dele. Mas você foi contratado com um propósito no qual você ofertou. Olha, eu sei fazer isso, vou fazer assim, assim, assim. Tem que fazer para melhor. Porque se você for montar o seu negócio, você um dia vai contratar alguém. E esse alguém você vai querer que faça a mesma coisa. Ou ao contrário. Entende? Então a coisa tem que ser equilibrada. Você gostaria que numa empresa você contratasse alguém que fosse relaxado? Ninguém quer isso, né? Então a gente precisa entender isso. É difícil o ser humano entender, né? Temos que vão só para cumprir horário, Cumprir horário. Não faz mais nada. E você teve a oportunidade de ter aí na sua vida como empreendedor, de acolher, contratar algum jovem que você se espelhou e falou, olha, parece com a minha história, eu vou pegar. Você teve essa oportunidade? Não, eu não tive ainda, mas eu pretendo ter. O meu propósito é muito grande em relação a isso, né? Porque as pessoas, Daiana, elas só precisam de oportunidade. Só que a oportunidade tem que ter uma sabedoria para dar essa oportunidade. As pessoas não precisam de grana no primeiro momento. Elas precisam de oportunidade, de serem enxergadas, notadas, valorizadas, entende? Tem pessoas muito inteligentes que às vezes fica num casulo, numa depressão, porque a própria sociedade não consegue enxergá-la. Isso o próprio pai e a própria mãe. Então isso é um pecado. É muito doloroso você enxergar, né? Olhar para uma situação assim, tem de monte, né? Então, o meu propósito é criar um ecossistema no qual eu venha ajudar com parceria essas pessoas, esses jovens que precisam ser notados, porque o nosso futuro vai depender deles. E você já tem algum exemplo de alguma história que você conseguiu desenvolver, né? Algum funcionário que conseguiu despertar aí? Sim, eu tenho, inclusive aqui em Araçatuba, um dos casos que eu posso mencionar. Eu fui abastecer o meu carro num posto esses dias, onde eu não tenho aquele ritual de abastecer nesse posto, né? Eu sempre sou fiel ao posto que eu abasteço. E aí eu estava indo para o rancho e aí eu vi a necessidade de abastecer e parei no posto. E nisso tem um rapaz que me chamou e lembrou de mim. Falou, cara, eu sou o fulano. Eu falei, quem é você? Ele falou, sou aquele cara que começou com o mirim e você me treinou e eu sou gerente desse posto. Sou casado, casei, tenho filhos, me mostrou a família. E assim, com uma felicidade, com uma simplicidade, sabe? E aí, isso é bom. Para mim foi muito bom. Então,
O que você faz, da forma como você faz, tem que fazer com amor, com dedicação, que esses frutos nesses momentos vêm e se fala, caramba, é o caminho, né? Então, o que me custa cuidar bem? Zelar, ter amor, ter prazer de ver o próximo bem. Então eu tenho, esse foi um dos casos que eu lembrei Maravilha. agora. Eu fiquei curiosa também para saber se você teve ou tem algum mentor, de onde vem a sua inspiração, a sua motivação. Olha, Dayana, como eu te falei no início, eu comecei a estudar as escrituras fazem 2 anos. E eu estou fascinado por esse conhecimento, por essa história, né? De Jesus, de falar de Deus. E eu não vou falar para você que Jesus é o mentor, porque ele é o mentor de todos, mas vamos falar de homens da terra aqui, certo? Ele seria o primeiro colocado, né? Então, mas vamos falar sobre pessoas aqui na terra que fizeram a diferença. Eu tenho 2 pessoas que eu tiro o chapéu e que valorizo muito, que é Nelson Mandela e Silvio Santos. Porque, olha, um homem negro que foi preso, ficou preso 30 anos, e que ele não teve uma maldade, uma revolta, e mudou uma nação. Tem que olhar para um cidadão desse, para um ser humano desse. Entender que todo homem é capaz de produzir o bem, mesmo diante de sofrimento. Mesmo diante de tanta amargura, né? Mesmo diante de várias tragédias, né? De morte, de assassinatos, de guerra, ele conseguiu mudar uma nação para o bem, né? 30 anos preso. Então não é para qualquer pessoa. Esse homem foi forjado, claro, acredito que muita graça de Deus. E em segundo lugar, o Silvio Santos, né? É uma pessoa que veio de São Paulo, como camelô. Eu trabalhava em São Paulo, eu lembro que eu passava lá em frente à casa dele quase todos os dias. Tive a oportunidade, inclusive, de passar por perto, né? Eu cumprimentá-lo, ali no Jaça, na Faria Lima, uma época, e acompanhei, inclusive, a trajetória dele do sequestro na época. E assisti o filme, eu aprendi muito com o filme. Então ele, para mim, uma pessoa que eu admiro. Não posso falar mentor, mas eu me inspiro em algumas coisas nele, por exemplo, a família. Nos meus contratos existe um termo que a gente fala, herdeiro e sucessores. Então, ele deixou a família como sucessor. Eu recebi um patrimônio de herança, abri mão dele. Porque para mim, naquele momento, não fazia sentido, e não faz até hoje. Porque eu não tive meu pai para me criar como um sucessor. Entende? Então, o Silvio Santos já teve. Então, ele gera um emprego. Ele faz com que o nosso país tenha uma economia, porque ele gera emprego. Ele tem uma emissora. Quantas pessoas não levam alimento para casa por conta da sabedoria e capacidade que ele tem, que Deus o deixou para ele, e ele fez jus a isso, e mantém uma família equilibrada. Então são para poucos. E viver uma vida com uma liberdade, com uma leveza, mesmo diante de tantas adversidades, né? E com muita sabedoria. Principalmente um dos piores momentos da vida dele foi o momento do sequestro. Que ele teve muita sabedoria, e ali eu aprendi demais sobre a vida dele. Então me chamou a atenção. Tem outros aí, né? Mas esses 2 são 2 pessoas que eu admiro. Bom, você citou várias vezes aqui ao longo da nossa entrevista, então eu não posso deixar de perguntar. Qual que é a sua relação com Deus? A minha relação com Deus, Dayana, é extremamente forte. É muito ampla. Primeiro que eu sou uma pessoa que viva diante de você pelas graças de Deus. Se eu não tivesse ninguém que cuidasse de mim, eu não estaria aqui. E Deus cuidou de mim a todo momento e continua cuidando, tanto de mim e de você. Então, a minha conexão com Ele é muito forte. E agora, buscando entendimento nas Escrituras, que eu nunca li a Bíblia, comecei faz 2 anos atrás, eu entendo cada vez mais que todos nós temos uma proteção divina. Uns escolhem uma religião, enfim, mas existe só uma pessoa, um Criador, né, que nos protege, que é Deus. E uma das passagens da Bíblia eu lembro que Deus cuidou dos órfãos e das viúvas. E eu sou um órfão. Então ele sempre cuida de mim. E a minha relação é muito profunda.
minha proteção é muito grande por ele. E isso eu faço jus. E você segue alguma religião? Não, eu não sigo religião. Religião, para mim, é um problema no mundo. As guerras surgem por conta da religião, né? Você vê aí alguns países, né? Pessoas se matando aí por conta da religião. Eu acho que a gente precisa entender que existe um Criador do universo, buscar nas Escrituras, buscar no seu íntimo uma relação, um contato claro, direto, objetivo, na sensibilidade, e entender que nós aqui estamos para fazer a coisa acontecer da melhor maneira possível, entender essa natureza que Deus tem para nós e fazer ela acontecer. Quer viver com dignidade, com caráter, ser reto, positivo, ter amor em todas as coisas que você for fazer, tem que se dedicar com amor, com muita sabedoria. E isso a gente consegue fazer quando a gente quer buscar essa conexão com Deus. E eu optei para isso a cada vez mais. E sempre, e hoje eu entendo que eu fui sempre cuidado por Deus, protegido por Deus, entende? Então a minha conexão é muito forte. E aconselho todo mundo, todo ser humano, que aquele que passa por dificuldade ou não, buscar entender sobre isso, buscar entender por que essa pessoa, por que eu estou aqui nesse mundo, qual que é o propósito que eu tenho, por quê, para onde eu vou, com que qualidade, o que fazer com isso, com essas informações, qual que é a minha essência diante de Deus, qual que é a minha conexão que eu tenho com Deus, quem que cuida de mim. Tem coisas que acontecem na nossa vida que não existe explicação na ciência. Então vamos buscar entender isso, mas entender com sabedoria, com honestidade para você mesmo, não viver uma mentira. Não idolatrar um homem, não idolatrar uma mulher. Ao contrário, respeitar e entender que esse homem, que essa mulher, passou por algum processo que te importa, que faz você forjado. Entende? E de coração livre, limpo, né? Isso é um dos pontos muito crucial na minha vida, que eu sempre estou me policiando, entender o que você tem de bom, para mim, na sensibilidade. Todo mundo tem alguma coisa de bom, não é só ruim. Então é um desafio que eu até falo para os meus clientes. Ei, como é que vocês estão muito bem financeiramente, família está ok e tal, mas e aí? Chegou aqui com todo o seu esforço e tal. Mas ninguém garante que a gente saia daquela porta aqui e viva uma vida. Ninguém garante. Então vamos buscar esse sentido. Então isso aí me fez fortalecido, me faz fortalecido, e tenho certeza que Deus sempre cuidou de mim. Maravilha. Você citou aqui no começo da nossa entrevista que o seu sonho, quando você estava na sua adolescência, era construir a sua família. Bom, eu sei que você realizou esse sonho e eu gostaria que você contasse um pouco como que é o Moraes família. Olha, eu sou um pai chato, né? Eu sou um pai chato, um marido chato, né? A gente que passa por um processo de aprendizado na vida, né? Você acaba se tornando uma pessoa muito, muito chata, né? O que é ser Então, chato? é gostar das coisas certas, as coisas organizadas. E isso no mundo dessa juventude, você passa a ser uma pessoa chata. Mas Você eu sou um pega no chato com pé. amor. Pego no pé. Eu tento me dar o meu melhor. Eu vivo para minha família. Em primeiro lugar vem a minha família, né? Em segundo lugar vem os amigos e as outras pessoas externas, né? E tem meus clientes também, aí entra né, no hall dos amigos. E eu sou um cara muito família, valorizo muito a família e aconselho todo homem buscar o entendimento do que é valorizar uma família. Um gestor de uma casa tem o dever, a obrigação de entender qual que é o papel dele na família dele. Ele para com a família dele. Isso aí faz mudar vidas. É muito difícil quando você enxerga um amigo, um colega que separa, né? Um amigo, um colega que está com dificuldade com o filho, que não está próximo dos filhos. Por exemplo, eu recebo muitas crianças na minha casa, muitos adolescentes, amigos do meu filho, da minha filha, e às vezes existe alguns que têm pai e mãe, né?
são divorciados. E eu sinto, né, a necessidade disso, a ausência. Eu tenho alguns casos que um dos amigos do meu filho, 4 horas da manhã, a gente conversando no meu gramado, e ele se debruçar num choro por falta do pai, por entendimento da mãe, aproximação da mãe. É muito doloroso. Quando você perde isso, por exemplo, perdi meus pais, faleceram, é uma coisa. Mas você ter eles ali ao lado e não ter ao mesmo tempo, é outra situação. O sofrimento é maior. São filhos, são órfãos de pais vivos. Sim, e aí onde que vem a depressão? Aí onde que vem a rebeldia? Aí onde que vem uma vida aí não muito bem administrada? Então eu não falo que eu administro muito bem. Eu tento fazer todos os dias aquilo que eu posso dentro do meu conhecimento hoje. Dentro do meu aprendizado de vida, entende? Então eu tento passar isso, os momentos que eu fico com o meu filho, com a minha filha, com a minha esposa. Então a minha relação é muito boa, a gente não briga, não fala-se palavrão na minha casa. Isso, desde quando eu casei, já é uma decisão entre eu e minha esposa, que esses tipos de conduta não existe. Não tem o porquê de existir. Seria muita burrice, tolice, ignorância, falta de discernimento de dois adultos. Então não tem isso na minha casa. Você tem 2 adolescentes em Dois casa, adolescentes, né? Quais 16 e 17 anos, vai fazer 18 agora. Um menino, uma menina, 16, 17 anos. Pelo amor de Deus, dá um conselho para esses pais que estão te ouvindo agora. A adolescência não é fácil. Olha, Como que você faz para educar dentro dos seus valores a geração de adolescência agora com seus filhos? o que acontece? É uma besteira o pai ou a mãe achar que filho, adolescente, principalmente nesse mundo, tem que liberar tudo ou tem que reprimir tudo. Não, tá errado. Tem que buscar o meio termo. Um pai e uma mãe, ele tem que ter, primeiro, a autoridade de pai e de mãe. Isso tem que estar muito bem estabelecido. Só que existe um segredo aí no meio do caminho. Você precisa baixar no nível com o seu filho. Ou seja, você precisa ser o adolescente, a adolescente, junto com o seu filho, com a autoridade e sabedoria de pai e de mãe. Só assim você vai entender e educar o seu filho bem. Por quê? Porque primeiro você chegou no nível dele. Mas você já passou por esse processo, tudo bem? Estamos em épocas diferentes, mas não muda. Então você passa a ser amigo com autoridade. Por quê? Porque esse processo da adolescência, isso passa. A nossa vida é colocados esses obstáculos na vida para que você se foge a outra pessoa, a ser melhor. Então, para você ser melhor, você tem que buscar essa sabedoria para fazer o outro melhor. E o seu filho, a sua filha, faz parte desse processo. Aí requer paciência, sabedoria, humilhação, que você tem que se humilhar diante do seu filho e falar assim, não, vamos brincar junto de uma brincadeira que talvez você não queira. Vamos rir junto de uma coisa que talvez você não queira. É de estar nessa sensibilidade. Então, por quê? Porque essa fase passa. E o que o filho quer? Principalmente no mundo de hoje, que não existe as brincadeiras de rua, não existe aquela amizade mais aconchegante, mais acalorada, não existe mais. Então você se fecha num apartamento, numa casa, e está naquele mundo fechado onde a própria internet, a própria mídia atrapalha o seu filho. Então não tem aquele amor. Você vive num ambiente fechado sem uma comunhão. Entende? Então às vezes você tem que estar na posição de submisso em um certo momento para você entender o seu filho. A maioria das crianças, dos adolescentes hoje precisa do quê? Atenção. Quantos pais não vão no cinema? Quantos pais não se preocupam para fazer um lanche para os seus filhos em determinado momento? São coisas simples. Quantos pais não saem para tomar um sorvete, para entender? Olha, filho, eu estou aqui, você está aí. Só para sair para olhar um para a cara do outro, não tem problema. Eu te garanto que não vai ficar só nisso. Vai haver uma discussão, vai haver um... Mas qual que é o propósito? Qual que é o argumento certeiro para isso? É um absurdo quando um pai e uma mãe têm tempo para um amigo, tem tempo para a vizinha, tem tempo para
aquelas pessoas que não vai fazer a diferença na vida delas e não tem tempo para sua família, para o seu filho, para sua mulher. Isso é burrice, isso é ser tolo. Então, a irresponsabilidade nossa como pai está nesse ponto. Então, quando você observa isso, quando você busca essa sabedoria, você vai entender o que eu estou falando. Porque o adolescente, ele passa. Então, vamos fazer esse adolescente passar essa vida com qualidade. Você vai passar a raiva, você vai respirar e falar, não é o momento de brigar, entende? De chamar atenção, deixa soltar aquela energia, aquela euforia. Aí depois você chega com qualidade. Então precisa buscar sabedoria para lidar com isso. Eu tento buscar isso todos os dias, a todo momento. E aproveitar os pequenos momentos, Daiana, quando você está em comunhão ali numa mesa, eu faço questão de almoçar em casa, faço questão de jantar em casa, de sair com eles. Por quê? Porque esse momento é importante de entender se minha filha foi bem, meu filho foi bem na escola, como é que ele está, olhar no olho, sair, conversar sem celular, sem contato nenhum com a mídia, com o eletrônico. Então isso para mim é importante. Nesses momentos, nesses pequenos momentos, você aprende com eles, eles aprendem com você, observa uma situação de aproximação, entende? E as pessoas não valorizam isso, não estão valorizando. Perde 10, 12 horas no telefone, talvez um pouco mais, um pouco menos, mas não perde 10 minutos em contato com o filho. Incrível. Exatamente. Agora, fora das responsabilidades profissionais, quem é o Moraes, do que ele gosta de fazer, o que ele faz para se divertir, para relaxar? Eu gosto de gente, eu gosto disso, desse bate-papo, eu gosto de aprender, entender as pessoas, eu gosto de buscar conhecimento, eu tenho prazer em ajudar, não financeiramente, né? Porque eu acho que quando você ajuda alguém financeiramente, você poda ela do sucesso. Você limita ela de ser forjada aquilo que ela tem que ser, entende? Então, eu acho que um dos prazeres que eu tenho muito é de poder sentar numa mesa, bater um bom papo, conhecer a outra pessoa, poder ajudar, e eu aprendo muito com isso. Então, isso eu fico muito leve, muito livre, muito solto quando eu estou com alguém conversando, discutindo algumas coisas sobre experiência de vida. Isso é um prazer, é uma felicidade para mim. E na hora que você quer se divertir, o que você faz? Aí eu viajo, aí eu treino, né? Aí eu vou para academia, faço meu Muay Thai, faço tênis. Isso é importante também. Sim, muito importante. Muito importante. E viajar é um dos pontos muito importantes, porque você conhece outras culturas, você vê onde que você está atrasado, você vê o quanto Deus é grande, quanto o universo é grande, quanto tem pessoas ali que fazem a diferença mesmo num outro estado, num outro país. É impressionante isso. Eu sou apaixonado de viajar. Então me fala um local que você conheceu que super indica para todos. Você fala em termos de conexão, conexão. Que te marcou, que você fala, todo mundo deveria fazer essa viagem? Olha, dois lugares que eu acho que me marcaram. Primeiro foi Nova York, quando eu tive a oportunidade de ir para lá pela primeira vez. A gente voltou mais uma vez lá, inclusive. E eu tive a oportunidade de subir no Empire State e tirar uma foto panorâmica, no qual eu tenho um quadro de 2x1 em casa, inclusive aquele ali, e entender o quanto que nós somos capazes de produzir, de fazer a coisa acontecer, de constituir um universo de pessoas boas. E aquilo ali, aquela viagem, estar naquela cidade me fez refletir muito, muito. Inclusive dar um norte para os meus negócios. Foi muito importante para mim. Está no topo, se eu não me engano, lá mede 186 metros de altura, e você tem uma visão panorâmica de Nova York, Rio Hudson, fantástica. E ali você entende o quanto nós somos pequenos, e entendi também o quanto nós podemos ser muito grandes. Impressionante. E a outra foi quando a gente foi para o Chile, que eu andei num teleférico, e nesse teleférico eu tive a oportunidade de ir sozinho. Você sentir
aquela tranquilidade naquele frio, tudo branco, aquela paz. É impressionante. Só indo e fazendo esse passeio para você entender o que eu falo. É E, impressionante. e para onde você jamais voltaria, que você conheceu, e fala, para lá nunca mais? Olha, eu não voltaria para o Nordeste, para minha cidade. Eu acho que eu não tenho mágoa, eu não tenho raiva, não. Eu entendo o seguinte: na vida, a gente tem que olhar a nossa vida como um rio que corre. Eu vou te falar o porquê. Se você for agora no Rio Tietê e entrar no Rio Tietê, tomar um banho no Rio Tietê, naquele local, amanhã você pode ir nesse local, você não vai pegar a mesma água. Então eu passei por diversos problemas na minha cidade, que não vai me trazer boas memórias. Então esse lugar eu não voltaria. Entende? É o único lugar que eu não voltaria. Falo isso para minha família. A minha esposa até mesmo fala: não, você tem que ir lá para sua origem e tal. Sim, eu não posso perder minha origem. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ir para lá é outra coisa. Então, para voltar para lá, para abrir mão do meu patrimônio, né, que meu pai deixou de herança, justamente para não ter nenhum vínculo. E eu tenho o meu porquê disso, né? Então, aquela água, eu não posso passar mais por ela, não pode, não consigo apalpar ela mais. Ficou, então não voltaria, não volto. E esses irmãos que naquela época não estiveram presentes na sua vida, hoje te procuram? Olha, eu tenho uma boa relação com todos e eu não culpo eles, porque eles estavam tomando conta da vida deles, entende? Então, o nordestino tem esse lado, né, de cada um por si, se vira, né? Então, hoje eu tenho uma relação, eu sou uma autoridade na minha família. Uma autoridade, quando eu falo, é de mesmo falar e os meus irmãos ouvirem, respeitar, né? Então, hoje, todos eles respeitam a minha história. Eu tenho uma relação boa com todo mundo, com todos eles, né? Sempre estou em contato, não é com muita frequência, né? Mas a gente tem contato sempre, um liga para o outro, né? Não há problema nenhum. Tem um mais velho que eu não o vejo faz 35 anos. Esse me judiou um pouco, mas não tenho raiva dele nenhuma, não há problema nenhum, né? E me forjou o que eu sou também, né? Eu agradeço, inclusive, mas a gente tem uma boa relação com todos, eu tenho, com todos. Maravilha. Bom, para a gente encerrar a entrevista, eu gostaria que você falasse quais são os seus próximos projetos, os desafios, o que vem aí pelo futuro. Os desafios são vários, né? A gente vive um desafio, um por vez, né? Uma a cada dia, uma a cada ano, uma a cada mês, a cada hora. Então, os desafios são vários. Mas o meu desafio é poder correr contra o tempo sobre esse projeto que eu tenho para lidar com os adolescentes, colocar a empresa Sócios do Saber no eixo que ela tem que estar, né? Vem muita coisa nova aí. Sócios do Saber vai se transformar numa escola de treinamento de pessoas, causando na vida dessas pessoas uma mudança muito grande para o bem. Então isso vai ser um desafio meu, né, com uma equipe, de transformar Sócios do Saber, né, fazer com que a empresa Sócios do Saber transforme a vida das pessoas naquele caminho que, de fato, o nosso Criador precisa que ela venha a traçar. Esse é um dos nossos desafios. Maravilha. Bom, alguma mensagem final para a gente deixar aqui para quem está te assistindo? Claro, sempre tem. Eu acho que para todo mundo que acha que não consegue, que está fadado, que a vida já foi, que passou, que não consegue ser luz na vida das pessoas, para todas essas pessoas que têm esse sentimento para com ela, minha mensagem é: para com isso. Deus já deu a vida, já te deu toda a qualidade de saúde, toda a qualidade de discernimento, e o que Ele quer, e que o universo quer, que as pessoas estão ao seu lado querem, é que você faça a diferença. Seja a luz, seja brilhos, seja a pessoa a quem vai direcionar e não ser direcionado.
O mundo precisa de gente muito boa, pessoas que façam a diferença. E é uma judiação para aquelas pessoas que não entendem isso. Portanto, eu falo, busquem sabedoria, busquem entendimento, tenha conexão com Deus. Não seja uma meba, saia do casulo, seja uma borboleta, voe, porque a gente só tem uma vida só. E a gente precisa valorizar essa vida que Deus deixou para nós. E só fazendo as coisas acontecerem que você vai se sentir bem, viva, vivendo e fazendo outras pessoas viverem da melhor maneira possível. Essa seria uma mensagem. Bom, muita gente que está vendo agora pode falar assim, poxa, mas agora eu estou num momento difícil, eu estou desanimada, eu não sei da onde eu tiro forças. O que você diria para a pessoa que está assim agora? Se essa pessoa tiver um discernimento de entender que o tamanho do sofrimento que Jesus passou, ela vai entender que esse sofrimento não chega a uma pequena porcentagem do que ele passou, que seria a humilhação, sendo chicoteado, parafusado, ou seja, pregado, humilhado, despido de toda uma situação. E nem por isso ele desistiu de ninguém. E nem por isso ele questionou alguém de uma forma grotesca, digamos assim, mesmo que não seguia. Então, diante desse problema que você tem que analisar, será que você tem um problemão? Ou será que você não está, somente desaprendeu a resolver o problema, que só precisa resolver o problema? Então você tem que fazer essa reflexão, entender na pele de fato. E não deixar que o dinheiro na vida o consuma. Tem que fazer uma análise. Por que você está nessa situação? Faz uma reflexão, você causou. Se causou, está tudo bem. Eu entendi isso, vamos rever isso. Se fortaleça nos problemas que você passou. E nunca esquecer do que você não está tendo um sofrimento maior do que Jesus teve. Ele está lá. E você não está tendo um sofrimento maior do que aquela pessoa que tem os horários contados de vida, que contraiu uma doença que não vai mais voltar, não vai ter essa oportunidade de fazer, de ser luz na vida do outro, de fazer a coisa acontecer. E o que eu digo é, regace as mangas, vá para cima, faça a coisa acontecer. Faça de fato, fazer jus às batidas do seu coração, entende? Então faça, tenha ação, tenha atitude, não espere pelos outros. Saia do casulo, levante, ande, vai ser feliz, vai aprender a plantar uma semente produtiva, busca conhecimento, faz a coisa acontecer, faz a mágica acontecer. E você consegue, qualquer um consegue, é só querer. Maravilha! Bom, eu gostaria que você deixasse aqui seus contatos. Quem quiser se conectar com você por meio, esteja precisando dos serviços que você oferece nas suas empresas, ou até mesmo só para te acompanhar, para conversar, para bater um papo, claro, as pessoas podem sempre te conectar como? Sim, nós temos a imobiliária Moraes Imóveis Araçatuba, aqui na Luiz Pereira Barreto, 492, o telefone é 3622-6469. E também nós temos aqui o estúdio, né? Estúdio 55, quem estiver disposto a vir fazer uma gravação, expor o seu trabalho, a sua profissão, né? O que de bom você faz para a nossa cidade, para a nação, para o mundo, esse é um espaço aqui adequado para que você venha e faça a mágica acontecer. Estamos aqui à disposição, de coração aberto, de peito aberto, com muito amor e carinho para cuidar de vocês aí. E suas redes sociais também, né? Sim, é Télcio Moraes, o Instagram é Télcio Moraes, YouTube também é Télcio Moraes, tudo junto, e a imobiliária que é Moraes Imóveis Ata, tanto pelo YouTube, pelo Instagram, e o Estúdio 55, aí na ativa, e também os sócios do Saber. Maravilha. Bom, eu primeiro agradeço, né, por compartilhar essa história, por fazer parte
por estar aqui deste lado. Eu, sinceramente, estou muito grata por estar participando desse projeto, por conhecer a sua história, muito inspiradora. Eu, assim, posso afirmar, depois de tudo que nós conversamos, a gente sai daqui com outro espírito, com outro ânimo. Vou fazer questão que o meu filho assista essa entrevista, porque é realmente uma grande lição de vida. Parabéns, e parabéns por estar expondo, compartilhando tudo isso, porque eu tenho certeza que vai iluminar muita gente. Que bom. Parabéns. Bom, fico feliz, Dayana. Eu costumo dizer que as pessoas que entrarem, passarem pelaquela porta, quando elas entram aqui, eu tenho toda a convicção que ela não vai sair a mesma pessoa. Isso é para vir tomar um café, é para fazer uma gravação ou até mesmo falar de negócio aqui comigo. Então, esse espaço é um espaço muito abençoado. E fico feliz de poder estar compartilhando essa gravação, compartilhando um pouco da minha história, criando essa biografia, onde você vai me ajudar muito nisso, né, com todo o conhecimento que você tem, e continue sendo essa pessoa de luz que você é. Né? Eu acredito no seu trabalho, sei que você é uma pessoa competente, capaz, e o mundo te espera. As pessoas te esperam para que você faça a diferença na vida delas. Você é uma mulher de luz e o seu filho precisa saber disso. E eu acho que ele sabe. Só precisa fortalecer. Estamos aqui para isso, tá? Tá vendo? Esse foi Delcio Moraes. Vale a pena, viu, gente? Obrigada. Obrigado.